Bom dia, uma ótima semana que está começando para todos nós, que nós tenhamos muita força, muita fé, muita esperança e muita saúde para poder passar por tudo que vem por aí, né? E sempre com muita gratidão no coração. Vamos continuar aqui nos nossos grãozinhos no caminho, né? A nossa leitura diária e matutina do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Hoje vamos falar sobre a coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não te teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em relegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo de que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Puxão de orelha para nós, pessoal. Começamos a segunda-feira com um puxão de orelhas, né? Como é que está a nossa fé? Nós guardamos ela quietinha aqui dentro? Ou nós demonstramos nossa fé? Demonstramos aquilo em que cremos? Hein? Como é que nós estamos nisso aí? Eu acho que nós todos temos o dever de exprimir a nossa fé, de exemplificar a nossa fé. E é isso que Jesus quer da gente, que a gente exemplifique a fé, demonstre essa fé, coloque ela no trabalho, colocar ela em ação, a nossa fé. Não adianta nada a gente carregar aqui dentro um sentimento que pode ser demonstrado, que pode ser exemplificado, e guardar esse sentimento com a gente. Não adianta, né? Nós vamos chegar do outro lado, nós não vamos ser dignos de entrar no reino de Deus, no reino da verdade, porque nós não estamos demonstrando coragem diante das conversas do mundo, das falas do mundo, né? Dos problemas. Nós não estamos demonstrando onde está a nossa fé. O problema chega, a gente tem fé? Tem, só aqui dentro, porque a gente não tem a coragem de lutar com aquele problema, colocando a nossa fé acima dele. Então nós temos que buscar sempre a força que a gente tem aqui dentro, a coragem que a gente tem aqui dentro, e colocar isso para fora, colocar isso no trabalho, mostrar em que nós temos fé, em que nós acreditamos, o que nós vamos levar dessa vida quando a gente chegar do outro lado. Os exemplos do nosso trabalho ou da nossa fraqueza. Não é? Então vamos
chegar do outro lado com os bons exemplos, com os frutos das sementes que nós plantamos aqui. E que esses frutos sejam frutos bons, sejam frutos que produziram e que se multiplicaram. Tá certo? Não tenhamos medo de mostrar nossa fé, de mostrar em que a gente acredita. Né? Nós temos que mostrar isso para o único que está lá em cima. Se ele nos deu o maior exemplo, mandando seu filho para nos encaminhar na lei de amor, é porque ele acredita na gente, né? Que a gente pode mudar. Então vamos mostrar para ele que nós temos a coragem de mudar, a coragem de exercer nossa fé. Tá certo? Uma ótima semana para nós todos, com muita luz, com muita paz, com muito amor e muita fé em trabalho, em ação. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.